Fala turma, tudo bem? Espero que vocês estejam tudo ok. Na última aula nós falamos sobre indução eletromagnética, lembram? Lei de Faraday? Bom, na aula de hoje vamos falar sobre uma importante aplicação da lei de Faraday, que é o estudo dos transformadores, certo? Os transformadores de potência, aquelas caixas grandonas que ficam penduradas nos postes, ou também aquelas caixas bem pequenininhas que a gente encaixa na tomada, que são os carregadores de celulares, né? Aquilo também é um transformador. Bom, já diz no nome que eles transformam alguma coisa, pessoal. Eles transformam tensão, certo? Se tu abre um transformador, tu vai perceber que dentro dele tem um núcleo de ferro, que seria pelo meu desenho isso aqui, galera. Isso aqui então é um núcleo de ferro. Núcleo, ficou bem em cima, né? Beleza. É o núcleo de ferro e duas bobinas enroladas, certo? Essa bobina que está enrolada do lado de cá, DDP1, corrente 1, porque é o circuito que a gente chama de primário. Então aqui na esquerda eu estou chamando esse circuito aqui ó, de primário. DDP2, corrente 2, o circuito secundário. Bom, os transformadores, pessoal, o princípio de funcionamento deles está relacionado com a indução eletromagnética. Então, sempre que falar em transformadores, conforme eu disse agora há pouco, vocês têm que saber o que é a indução eletromagnética. Basicamente, a gente sabe que quando eu tenho uma variação no fluxo magnético, uma variação, um campo magnético que oscila com o tempo, isso induz uma corrente elétrica, né? A lei de Faraday, lembram? Variação induz corrente. Bom, para que isso aconteça, então, pessoal, imaginem o seguinte. Eu tenho uma corrente elétrica aqui no primário, uma tensão correspondente, né? Uma DDP e uma corrente. E essa corrente, ela é alternada. Então, ela vai para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Consequentemente, o campo magnético que ela está gerando dentro desse núcleo, ele também vai alternar. Ele vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, certo? Ele vai variar ao longo do tempo. Essa variação, galera, a variação de um campo magnético, indução eletromagnética, induz uma corrente no secundário. Então, essa corrente alternada, ela está oscilando. Ela gera um campo que vai estar oscilando e essa oscilação gera uma outra corrente alternada do outro lado. E é por isso que a gente tem que destacar, então, que sempre que falar de transformadores, pessoal, a tensão, a DDP, né, e a corrente devem ser alternadas também. Tensão e corrente alternadas. Por quê? Para que ocorra a indução eletromagnética. Porque, caso contrário, imaginem que eu tenho uma corrente contínua. Vai gerar um campo contínuo, um campo que não varia com o tempo. E se não tiver variação, não tem indução eletromagnética. Então, sempre que falar de transformadores, tem que ser corrente alternada. Aí vai ter aquela pegadinha, né? Ah, tu pegou um transformador e ligou numa pilha. Pô, mas uma pilha ela fornece tensão contínua, não vai funcionar. Tem que ser uma fonte de tensão alternada, ok? Tem que ter aquela parada de a corrente ir para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, né? Beleza, pessoal. Esses transformadores, eles são transformadores de potência. Por quê? Porque a potência, né, a quantidade de energia a cada segundo que eu tenho no primário, é transmitida para o secundário. Então, sempre a potência do primário e do secundário ó, é igual. E vocês lembram como é que se calcula a potência elétrica? Π, não é? Π. Então, ó, corrente do primário vezes DDP do primário é igual corrente do secundário vezes DDP do secundário. E, portanto, o 1
sobre o 2, né? Passei esse aqui dividindo, ó, é igual I2 sobre I1. Se vocês lembrarem lá da lei de Faraday também, galera, quanto mais voltas, quanto mais espiras tiver aqui, ó, quanto mais espiras, maior a DDP. Então, completando isso aqui, que veio lá da potência ser igual, galera, a gente ainda pode colocar uma proporção com o número de voltas. Número de voltas do primário, número de voltas do secundário. E essa aqui é a equaçãozinha geral que costuma aparecer aí, ó, quando a gente fala de transformadores. O que é importante ressaltar aqui, ó? A DDP, galera, ela é diretamente proporcional ao número de espiras. Isso quer dizer que, quando eu olho para esse transformador, eu sei que essa DDP é maior que essa. Por quê? Porque tem mais voltas. Quanto mais voltas, maior a DDP. Ó. 1, 2, 1, 2. Diretamente proporcional. Só que olha para a corrente. 1, 2, 2, 1. A DDP, pessoal, ela é inversamente proporcional à corrente. Então, mais voltas, mais DDP, corrente menor, ó. Mais voltas, mais DDP, corrente menor. Menos voltas, menos DDP, corrente maior. Tudo bem? Para que servem os transformadores, afinal, então, João? Eles são muito legais, são muito importantes, mas qual é o objetivo? Lembra que a gente conversou que para eu conseguir propagar, para conseguir distribuir energia elétrica a grandes distâncias, a perda é muito grande e por isso se usa a corrente a tensão alternada. Só é possível através de corrente alternada. Para isso, galera, essas tensões elas têm que ser muito altas, tipo 127 mil volts. Sabe aqueles postes assim, ó, bem gigantes que o fio fica lá em cima? 127 mil volts tem um poste como aquele, um fio como aquele, né? Basicamente, quando a energia é gerada, galera, ela vai ser gerada a uma tensão menor. E aí tu tens um transformador que pega aquela tensão e eleva para 120, 130 mil volts. E aí transmite. Geralmente, próximo de onde a energia é gerada, tu tens um transformador que eleva a tensão. E aí ela é distribuída. Só que quando chega nas cidades, um poste que passa na cidade, pessoal, ele tem 20 mil volts. Então tem um transformador que vai pegar aquele 130 mil e passar para 20 mil. E aí nos postos aqui da cidade, né, por questões de segurança e tal, é 20 mil volts nos fios. Só que em casa a gente usa 220. Por isso que nos postes, galera, a cada quarteirão ali, a cada não sei quantos postes, tem aquele transformador que fica ali pendurado no poste, que volta e meia explode e deixa a gente sem luz, certo? Por quê? Porque vai pegar aquele 20 mil do poste, transformar em 220. E aí vem para dentro da nossa casa, 220 volts. Só que um celular, pessoal, ele carrega em 15 volts, 12 volts. Então, por isso que no carregador do celular tem aquele negocinho pequenininho, né? Aquele quadradinho que é o que tu encaixa na tomada. Aquilo é um transformador que transforma o 220 da tomada para o 15, 12 volts do teu celular, certo? Geralmente é assim, ó, a energia é gerada e tu eleva a tensão para distribuir. Então, tu tens um transformador que eleva, que aumenta a tensão. Né? Percebam que se ele aumenta a tensão, o primário tem menos voltas, o secundário tem mais, porque ele vai de uma DDP menor para maior, menos para mais voltas. Agora, quando a energia vai ser usada, a gente usa uma tensão mais baixa. Então, tu tens um transformador que abaixa a tensão. Transforma lá o 20 mil volts em 220. Ou 220 em 15, no caso do celular ali, ó. Certo, pessoal? Então, como tu quer abaixar a tensão, esse cara aqui, ó, esse que está desenhado aqui, ele abaixa a tensão. Ele pega lá o 220, ó, várias voltas, quer dizer que a DDP é maior. E transforma em 15 volts, menos voltas do outro lado. Certo? Então tá aqui, galera, a equação, os conceitos que a gente precisa conhecer, e isso
é o que a gente vai estudar hoje, então. Espero que consigam fazer os exercícios, que tenham entendido. Um abraço para vocês, valeu e até mais.